Dentro da cafetaria na manhã de segunda-feira, o moedor fazia mais barulho do que as conversas. Uma mulher loira com um casaco vermelho aproximou-se do balcão, movendo as mãos com gestos cuidadosos. Mas o barista apenas sorriu. Se não consegue falar, talvez não devesse fazer o pedido. Ninguém se mexeu para ajudar. Então, um homem com um avental gasto avançou, acenando com a mão para a menina ao seu lado antes de se virar para a mulher. Naquele momento, os olhos dela brilharam. Ele sorriu. Latte com leite de aveia, certo? Ela colocou um cartão de visita no balcão. Vivian Rhodes, CEO, Oralis Technologies. Ele congelou. Aquela empresa tinha lhe tirado a pessoa que ele mais amava neste mundo. Daniel Brooks tinha 36 anos e todas as manhãs acordava ao som do silêncio. Não o silêncio pacífico, mas aquele que se segue a algo belo que foi arrancado. Há 3 anos, ele era engenheiro de software especializado em inteligência artificial. Trabalhava em sistemas que previam padrões de tráfego, analisavam fluxos de dados e ajudavam máquinas a compreender o comportamento humano. A sua esposa Rachel trabalhava ao seu lado na indústria, brilhantes e apaixonados por tornar a tecnologia mais segura. Eles partilhavam uma pequena casa nos subúrbios com a sua filha Sophie, que nasceu surda, mas cujo riso enchia todos os cômodos. Então aconteceu o acidente. Um carro autônomo fabricado pela Oralis Technologies apresentou uma falha em uma rodovia chuvosa. O software do veículo não detectou o tráfego parado à frente. Rachel estava a atravessar a rua com compras. Ela não teve chance. O processo que Daniel moveu foi indeferido. As provas desapareceram. Os advogados da empresa eram poderosos demais. Os seus recursos eram infinitos em comparação com a sua dor. Ele perdeu o emprego quando se tornou muito vocal sobre a responsabilidade corporativa. Perdeu a casa quando as despesas legais esgotaram as suas economias. Tudo o que lhe restava era Sophie e uma raiva tão profunda que não tinha para onde ir a não ser para dentro. Agora, ele trabalhava no turno da noite no Seattle Brews, um pequeno café no centro da cidade onde as gorjetas eram decentes e as perguntas eram poucas. Ele morava num apartamento apertado nos arredores da cidade, o tipo de lugar onde o aquecimento mal funcionava e as paredes eram finas o suficiente para ouvir os vizinhos a discutir. Mas os desenhos de Sophie cobriam todas as superfícies. Paisagens a lápis de cera, pores do sol pintados com os dedos, a visão de uma criança sobre as cores num mundo que se tornara cinzento. Todas as noites, antes do seu turno, Daniel contava o dinheiro na gaveta da cozinha. O aluguel venceria em 12 dias. A mensalidade de Sophie na escola especial para crianças surdas venceria em 15. Ele pegava turnos extras, consertando carros em uma oficina nos fins de semana, chegando em casa com óleo sob as unhas e exaustão nos ossos. No pulso, ele usava uma pulseira de prata gravada com 5 palavras: ouça com o coração. Rachel adera a ele no seu último aniversário antes de morrer. Na época em que ainda acreditavam que o mundo era justo e que as pessoas boas eram recompensadas. Ele nunca atirava, mesmo quando o metal ficava quente com o seu pulso. Se ele perdesse o emprego no café, não haveria plano B, nenhuma poupança, nenhuma família para ligar. Apenas ele e Sophie contra uma cidade que já havia provado que não se importava. Ele disse a si mesmo que se conseguissem passar o inverno, as coisas melhorariam. A primavera sempre parecia trazer possibilidades, mas o destino tinha outros planos. Estava a chover na manhã em que Vivian Rhodes entrou em Seattle Brews. Não era a garoa suave pela qual Seattle era famosa, mas uma chuva fria e forte que fazia as pessoas correrem para dentro com casacos encharcados e irritação nos rostos. Ela se destacou imediatamente, alta, composta, vestindo um casaco vermelho sob medida que parecia caro mesmo sob as luzes fluorescentes. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante e usava um pequeno aparelho auditivo atrás da orelha esquerda, discreto, mas visível para quem sabia onde procurar. A sua expressão era cuidadosamente neutra, o tipo de rosto que as pessoas usam quando aprenderam a não esperar gentileza. Ela aproximou-se do balcão e começou a fazer sinais. As suas mãos moviam-se com precisão, pedindo um café com leite de aveia, sem açúcar. O barista, um jovem chamado Tyler, que trabalhava de manhã, ficou a olhar para ela sem entender nada. Então ele riu. Senhora, não sei o que está a fazer, mas se não consegue falar, talvez não devesse fazer o pedido. Alguns clientes próximos riram.
Uma mulher sussurrou para a amiga. O rosto de Vivian não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Algo que parecia resignação, como se isso já tivesse acontecido antes e fosse acontecer novamente. Daniel estava a limpar as mesas no canto. Sophie estava ao lado dele com a mochila, esperando que ele terminasse para que pudesse levá-la à escola. A sua filha puxou a manga da camisa dele, com as mãozinhas se movendo rapidamente. Ela é como eu, pai. Ele olhou para cima, viu a mulher no balcão, viu o aparelho auditivo, viu a maneira como ela se mantinha com dignidade, mesmo quando as pessoas riam, e algo dentro dele se abriu. Ele se aproximou, com as mãos já se movendo enquanto se aproximava. O que gostaria? A cabeça de Vivian virou-se rapidamente para ele, os olhos arregalados de surpresa. Por um momento, ela não respondeu, como se não acreditasse que alguém realmente tivesse feito sinais para ela. Então as suas mãos se moveram cuidadosas e gratas. Latte de leite de aveia. Sem açúcar, por favor. Daniel virou-se para Tyler. Latte de leite de aveia. Sem açúcar. O sorriso de Tyler desapareceu. Ele registrou o pedido sem dizer mais nada. Enquanto esperavam, Sofia aproximou-se da mulher, as suas mãos movendo-se com a honestidade destemida das crianças. És linda. Vivian pestanejou rapidamente. Depois sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que chegam aos olhos e suavizam as expressões faciais. Ajoelhou-se ao nível de Sophie e respondeu em linguagem gestual. Tu também. Uma única lágrima rolou pela bochecha de Vivian. Ela a enxugou rapidamente, como se não estivesse acostumada a chorar em público, mas Daniel viu. Viu a solidão naquele único gesto de ser compreendida. Quando o café com leite ficou pronto, Vivian enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita. Ela o colocou no balcão à frente de Daniel, depois assinou, obrigada, antes de sair para a chuva. Daniel pegou o cartão. Vivian Rhodes, diretora executiva, Arrels Technologies. A sala inclinou-se. Aquele nome, aquela empresa. A que tinha enterrado a verdade sobre a morte da sua esposa. A que tinha advogados a apagar e-mails e a subornar testemunhas. A que tinha saído impune enquanto ele enterrava Rachel na chuva. Sophie estava a puxar a sua manga novamente, perguntando o que havia de errado. Mas Daniel não conseguia se mover. Ele apenas olhou para o cartão, o logótipo brilhante refletindo a luz, zombando dele. Vivian Rhodes tinha perdido a audição aos 10 anos de idade. Ela lembrava-se da explosão, do som agudo e terrível que precedeu o silêncio. A sua mãe, Elaine Rhodes, era engenheira química e trabalhava até tarde no laboratório. Vivian estava de visita depois da escola, sentada num canto a fazer o trabalho de casa, quando a reação deu errado. A explosão matou a sua mãe instantaneamente. Rompeu o tímpano de Vivian e danificou os nervos do seu ouvido esquerdo de forma irreparável. Ela passou semanas no hospital aprendendo que o mundo nunca mais soaria da mesma forma. E seu pai, Gregory Rhodes, fundador da Oralis Technologies, passou essas semanas ensinando-lhe uma lição diferente. O poder é a única voz que as pessoas respeitam. Gregory criou a sua filha para ser intocável, para nunca mostrar fraqueza, para usar a riqueza e o controle como armadura contra um mundo que, de outra forma, a veria como inferior. Vivian aprendeu linguagem de sinais em particular, mas recusava-se a usá-la em público. Ela usava aparelhos auditivos que custavam milhares de dólares e falava com pronúncia perfeita para que ninguém percebesse o que ela havia perdido. Ela construiu muros tão altos que até ela mesma esqueceu como era ser vulnerável. Quando herdou a Oralice aos 30 anos, ela era exatamente o que seu pai havia planejado. Uma CEO que nunca pedia desculpas. Uma mulher que comandava salas com silêncio mais do que com palavras. Alguém que acreditava que, se mostrasse compaixão, as pessoas se aproveitariam. Mas a solidão tinha uma maneira de penetrar até mesmo na armadura mais espessa. À noite, em sua cobertura estéril com vista para a cidade, Vivian tirava os aparelhos auditivos e sentava-se no escuro. O silêncio não era tranquilo. Era apenas vazio. A história de Daniel era diferente, mas as feridas eram as mesmas. Rachel Brooks era programadora na Oralis Technologies, trabalhando na divisão de veículos autônomos. Foi ela quem descobriu a falha no software de navegação, um erro crítico que fazia com que o sistema calculasse mal as distâncias de travagem em condições de piso molhado. Ela documentou o problema
enviou relatórios ao seu supervisor e exigiu que adiassem o lançamento do veículo até que o problema fosse resolvido. O seu supervisor era Marcus Hale, diretor de operações da Oralis, um homem que media o sucesso em ganhos trimestrais e cota de mercado. Ele disse a Rachel que os dados eram inconclusivos, que o cronograma de lançamento não poderia ser adiado, que ela estava a ser excessivamente cautelosa. Quando ela ameaçou passar por cima dele, ele a transferiu para um projeto diferente e enterrou os relatórios dela num servidor que ninguém verificava. 4 meses depois, o software do veículo falhou. Rachel morreu. Marcus limpou os registros de emprego dela. Ele garantiu que os e-mails internos nunca viessem à tona na descoberta. Ele subornou as pessoas certas e o processo judicial foi arquivado antes mesmo de chegar ao tribunal. Daniel ficou com uma filha para criar e um coração cheio de raiva que não tinha para onde descarregar. Ele tentou continuar a trabalhar, mas a raiva o seguia nas reuniões, nas revisões de código, em todas as interações, até que seus empregadores decidiram que ele era um risco muito grande. Então, ele desapareceu em um trabalho de baixa remuneração, onde ninguém fazia perguntas e ninguém esperava nada. Sophie cresceu conhecendo a mãe apenas através de fotografias e histórias. Ela tocava as fotos traçando o rosto da mãe e Daniel contava-lhe sobre a mulher que queria tornar o mundo mais seguro. A mulher que tentou falar. A mulher que foi silenciada. Agora, 3 anos depois, o CEO da empresa que matou a sua esposa entrou no seu café e sorriu para a sua filha. O universo tinha um senso cruel de ironia. 2 dias depois, Vivian voltou. Daniel estava reabastecendo as xícaras atrás do balcão quando ela entrou. Desta vez, sem o casaco vermelho, ela usava um suéter cinza simples e jeans, parecendo quase como qualquer outra pessoa, exceto pela maneira como se comportava, como se estivesse acostumada a estar no comando, mesmo quando não estava tentando. Ela caminhou diretamente até ele e colocou um envelope no balcão. Dentro havia uma nota escrita à mão e um convite para a Oralis Technologies. Estamos a desenvolver um sistema de IA para traduzir linguagem gestual em voz em tempo real. Preciso de alguém que compreenda o silêncio. Alguém que saiba o que significa quando o mundo não ouve. Gostaria de lhe oferecer um cargo de consultor, horário flexível, salário competitivo e a oportunidade de construir algo que importa. Daniel olhou para o bilhete com o maxilar cerrado. Todos os seus instintos gritavam para que ele recusasse, amassasse o papel e o jogasse de volta. Dissesse a ela que não queria ter nada a ver com a empresa que destruíra a sua vida. Mas então Sofia apareceu ao seu lado, com a mochila escolar balançando nos ombros. Ela estava lá adiantada. Ele pedira a um vizinho para levá-la depois da escola. A menina olhou para Vivian, depois para o bilhete e, em seguida, de volta para o pai. As suas pequenas mãos se moviam com cuidado deliberado. Pai, talvez desta vez possas consertar o que nos magoou. As palavras atingiram-no como um soco. Sophie tinha 7 anos e já era sábia o suficiente para ver o que ele não conseguia. Que a raiva não traria Rachel de volta. Que esconder-se não mudaria o passado. Que talvez, apenas talvez, houvesse algo pelo qual valesse a pena lutar que não envolvesse vingança. Ele olhou para Vivian. Ela encontrou o seu olhar com firmeza, esperando. Ele acenou com a cabeça uma vez. Eu irei na próxima semana. Os ombros de Vivian baixaram ligeiramente, um alívio que ela não tentou esconder. Ela assinou para Sophie. O teu pai é muito corajoso. Sophie sorriu e assinou de volta. Eu sei. O edifício da Oralis Technologies era exatamente como Daniel se lembrava da cobertura noticiosa durante o processo judicial. Vidro e aço elevando-se sobre o centro de Seattle como um monumento ao progresso. No interior do átrio, havia pisos em mármore e ecrãs LED que exibiam os preços das ações e as conquistas da empresa. Pessoas em fatos caros moviam-se pelo espaço com a confiança de quem sabia que estava a vencer. Daniel sentiu-se imediatamente deslocado. As suas calças de ganga estavam gastas. O casaco estava desgastado nas mangas. Sophie segurou-lhe a mão com força, com os olhos arregalados enquanto observava as superfícies brilhantes e o zumbido de vozes a ecoar nos tetos altos. Vivian encontrou-os no elevador. Ela voltara a usar o seu uniforme de CEO, blazer sob medida, saltos altos, cabelo preso. Mas quando viu Sophie, sua expressão suavizou-se. Ela ajoelhou-se e sinalizou.
Estou feliz que tenham vindo. Sophie sinalizou de volta. Este lugar é grande. Você é dona de tudo isso? Vivian sorriu. Eu sou a responsável por isso. É diferente. Eles pegaram o elevador até o 15º andar, onde o laboratório de pesquisa de IA ocupava uma ala inteira. Vivian reservou uma sala privada para Daniel e Sophie, equipada com computadores, quadros brancos e um canto cheio de livros e brinquedos para a menina se ocupar enquanto o pai trabalhava. Os outros funcionários observavam Daniel com curiosidade e desconfiança. Ele podia sentir os olhos deles a segui-lo pelos corredores, ouvir as perguntas sussurradas. Quem é ele? Por que está aqui? Ele é realmente qualificado? Mas Vivian deixou claro. Este homem é consultor do nosso projeto mais importante. Ele tem a experiência de que precisamos. Tratem-no com respeito. Daniel passou a primeira semana a rever o código dos sistemas de IA, a analisar os algoritmos de reconhecimento de linguagem gestual, a testar a precisão da tradução. O trabalho era familiar, levando-o de volta ao mundo que ele tinha deixado para trás. E apesar de tudo, apesar da sua raiva e dor, ele deu por si a preocupar-se com o projeto, com a construção de algo que pudesse ajudar pessoas como Sophie, como Vivian, como todos aqueles que alguma vez foram ignorados porque o mundo não se dava ao trabalho de ouvir. Vivian passava pelo laboratório todas as tardes, verificando o progresso, fazendo perguntas. As suas conversas eram uma mistura de palavras faladas e frases em linguagem gestual, alternando naturalmente entre as duas. Daniel percebeu como ela relaxava quando gesticulava, como se pudesse ser ela mesma, em vez da persona que usava nas salas de reunião. Sophie tornou-se uma presença constante no escritório, encantando a equipa com os seus desenhos e o seu uso destemido da linguagem gestual. Ela sentava-se nas reuniões a colorir silenciosamente, ocasionalmente gesticulando perguntas que faziam os engenheiros rir. O que é um algoritmo? Por que os computadores precisam de aprender? Eles podem sonhar? Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Não era exatamente felicidade, mas talvez algo próximo disso. A possibilidade de que a vida pudesse ser mais do que apenas sobrevivência. E então Marcus Hale descobriu. Marcus Hale tinha 40 anos, era alto e magro, com cabelos loiros penteados para trás e olhos da cor de gelo antigo. Usava fatos à medida e um relógio cravejado de diamantes que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Estava na Oralos há 15 anos, tendo subido na carreira através de decisões calculadas e crueldade estratégica. Quando soube que Vivian tinha contratado um consultor sem a aprovação do conselho de administração e que o consultor era Daniel Brooks, não se preocupou em esconder o seu desprezo. Encontrou Daniel no laboratório numa tarde. Sophie estava à mesa a desenhar enquanto o pai trabalhava. Marcus entrou sem bater. A sua presença encheu a sala como ar frio. Acha que a sua história de soba lhe rendeu um lugar nesta mesa? Daniel virou-se lentamente. Ele já tinha visto o rosto de Marcus em depoimentos e artigos de notícias. O homem que matou a sua esposa por negligência e depois encobriu o crime com dinheiro. Fui convidado, disse Daniel baixinho. Marcus aproximou-se. Você é um engenheiro fracassado que não conseguiu se dar bem no mundo real. E agora está aqui a brincar às casinhas com o CEO, usando a sua filha surda como cartão de simpatia. Sophie olhou para cima, sentindo a tensão, mesmo sem conseguir ouvir as palavras. As mãos de Daniel cerraram-se em punhos. A minha filha não tem nada a ver com isto, tem? Marcos sorriu de forma fina e afiada. A Vivian tem uma fraqueza por casos de caridade, mas esta empresa não funciona com base em sentimentos. Funciona com base em resultados. E tu és apenas mais um risco à espera de acontecer. Ele saiu sem esperar por uma resposta. A porta fechou-se atrás dele. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Deitado acordado no seu apartamento, ouvia a respiração de Sophie no quarto ao lado, pensando nas palavras de Marcos. Caso de caridade. Risco. As mesmas palavras que o acompanhavam desde que Rachel morrera. As mesmas suposições que as pessoas faziam quando viam um pai solteiro lutando para manter a cabeça acima da água. Mas havia outra coisa a incomodá-lo. Algo que Marcos tinha dito que não lhe parecia certo. Esta empresa não funciona com base em sentimentos. Como se as emoções fossem uma fraqueza. Como se cuidar das pessoas fosse uma falha
em vez de ser o objetivo principal. Daniel saiu da cama e abriu o seu portátil. Ele ainda tinha acesso à rede interna da Oralos devido ao seu trabalho como consultor. Começou a pesquisar, seguindo linhas de código e estruturas de ficheiros, procurando qualquer coisa que parecesse errada. 3 horas depois, encontrou. Escondidos num servidor arquivado marcado como Unidade H, havia registros de 3 anos atrás. Diagnósticos de veículos, relatórios de erros e uma cadeia de e-mails entre Rachel Brooks e Marcus Hale. Os avisos de Rachel, as respostas negativas de Marcus. E então, após o acidente, uma nota final. Enterre isto, sem deixar vestígios. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele baixava os ficheiros. Era isso, a prova que havia sido apagada. A prova de que Marcus sabia da falha e a ignorou. Que Rachel havia morrido. Porque um homem se importava mais com lucros do que com segurança. Ele precisava mostrar a Vivian. Mas, enquanto olhava para os ficheiros, um medo frio tomou conta do seu peito. Marcus era poderoso. Ele havia enterrado isso uma vez. Ele poderia fazer isso de novo. E desta vez, Daniel tinha mais a perder. Tinha Sophie para proteger. De manhã, Daniel foi ao escritório de Vivian. Ela estava de pé junto à janela a olhar para a cidade e virou-se quando ele entrou. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos estavam cansados, como se ela também não tivesse dormido. Encontrei uma coisa, disse ele. Mostrou-lhe os ficheiros, os e-mails, os relatórios de Rachel, o encobrimento de Marcus. Vivian leu tudo em silêncio, sua expressão ficando mais dura a cada página. Quando terminou, ela olhou para Daniel com algo que poderia ser culpa ou tristeza, ou ambos. Meu pai sabia, disse ela baixinho. Ele disse a Marcus para lidar com isso discretamente, para proteger a reputação da empresa. Eu não sabia os detalhes, mas sabia que algo tinha sido enterrado. Eu sempre soube. Daniel sentiu sua raiva aumentar. E você não fez nada. Eu tinha 29 anos e morria de medo de desapontar o meu pai, disse Vivian, com a voz embargada. Passei toda a minha vida sendo o que ele queria que eu fosse e me odiei por isso todos os dias. Ela se virou, enxugando os olhos rapidamente. Não posso consertar o que aconteceu. Não posso trazer a sua esposa de volta, mas posso garantir que Marcus não se safe com isso novamente. Ele vai nos destruir, disse Daniel. Ele tem o conselho. Ele tem os advogados. Então lutaremos de forma mais inteligente. Vivian olhou para ele e, pela primeira vez, Daniel viu não um CEO, mas uma mulher que estava tão cansada de mentir quanto ele. Vamos expô-lo publicamente de uma forma que ele não possa encobrir. Passaram as 2 semanas seguintes a construir o seu caso. Daniel trabalhou até tarde da noite, cruzando os ficheiros, encontrando todas as ligações entre as decisões de Marcus e as falhas dos veículos. Vivian contactou jornalistas, investigadores, qualquer pessoa que pudesse ajudá-los a trazer a verdade à tona. Mas Marcus não era estúpido. Ele tinha olhos em toda a empresa. E quando percebeu o que eles estavam a fazer, agiu rapidamente. Primeiro vieram os rumores. Rumores de que Vivian estava a dormir com um subordinado, que ela estava comprometida, que seu julgamento não era confiável. Os membros do conselho começaram a fazer perguntas. Os acionistas expressaram preocupações. Marcus desempenhou o papel de CEO leal, expressando tristeza pelas más decisões de Vivian, sugerindo que talvez ela precisasse de um tempo para clarear a mente. Então veio o ultimato, uma reunião a portas fechadas com o conselho. Vivian teve uma escolha: renunciar temporariamente e deixar Marcus assumir como CEO interino, ou enfrentar um voto de desconfiança que a removeria permanentemente. Ela recusou e eles votaram pela sua saída de qualquer maneira. No mesmo dia, Daniel foi escoltado para fora do edifício pela segurança. O seu acesso foi revogado. O seu contrato de consultoria foi rescindido. O motivo oficial foi o uso indevido de recursos da empresa. O verdadeiro motivo foi que Marcus queria que ele se fosse embora. Daniel foi buscar Sophie à creche no resto do chão, com as mãos a tremer enquanto lhe fazia sinais. Vamos para casa. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Fizemos alguma coisa errada? Não, querida. Tentamos fazer algo certo, e às vezes, isso é pior. Naquela noite, Vivian sentou-se no seu apartamento na cobertura, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Ela tinha tirado os aparelhos auditivos, deixando o silêncio envolver-lhe como um cobertor pesado. Ela tinha perdido. Marcus tinha vencido.
E a empresa que o seu pai construíra continuaria a priorizar o lucro em detrimento das pessoas. Ela pensou em Daniel, em Sophie, em todas as pessoas como Rachel, que tentaram se manifestar e foram silenciadas. E pensou na mulher em que se tinha tornado. Fria, controlada, cúmplice. Passara tanto tempo a construir muros que se esquecera de como ser humana. Foi Sophie quem mudou tudo. 3 dias depois de Daniel ter sido despedido, a menina estava a ajudá-lo a arrumar o apartamento. Não tinham dinheiro para ficar. Ele tinha encontrado um lugar mais barato do outro lado da cidade, menor e mais frio, mas era o que podiam pagar. Sophie estava a vasculhar as caixas antigas da mãe, a ver fotografias e bugigangas, quando encontrou algo que Daniel tinha esquecido que existia. Uma pen USB enfiada dentro de um envelope endereçado a Daniel. Ele ligou-a ao seu portátil e o rosto de Rachel apareceu no ecrã. Ela tinha gravado um vídeo 3 dias antes de morrer. A sua expressão era séria. Os seus olhos estavam cansados, mas determinados. Daniel, se estás a ver isto, significa que algo correu mal. Tenho documentado tudo sobre a falha do veículo. Marcos continua a impedir-me, mas preciso que isto fique registrado. Estou a enviar todas as imagens dos testes para aqui, as simulações falhadas, os sinais de aviso, tudo. O vídeo passou para imagens da câmara do painel de um veículo de teste. Chuva, uma autoestrada. O carro aproximava-se do trânsito parado demasiado depressa. A voz de Rachel ao fundo, urgente e assustada. Marcos, as substituições estão a falhar, desliga isso. Mas o carro não parou. Ele bateu na barreira a toda velocidade. A tela ficou preta. Daniel ficou paralisado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rachel sabia. Ela tentou e deixou provas para trás porque sabia que Marcos tentaria apagá-la. Sophie tocou seu braço, movendo as mãos suavemente. A mãe queria contar a verdade. Daniel olhou para a filha de 7 anos e já mais corajosa do que ele jamais foi. Ele pegou o telefone e ligou para Vivienne. Ela chegou ao seu apartamento 1 hora depois, ainda vestida com as roupas que usava há 2 dias, com o cabelo solto e o rosto exausto. Daniel mostrou-lhe o vídeo. Ela assistiu 3 vezes, sua expressão endurecendo a cada repetição. Podemos usar isso, disse ela. Marcos vai enterrar isso como enterrou tudo o resto. Não se tornarmos isso público, não se mostrarmos para todos de uma vez. Vivian pegou o telemóvel e começou a fazer ligações. Jornalistas, repórteres de tecnologia, qualquer um que quisesse ouvir. E então ela fez mais uma ligação para o FBI. 2 agentes federais chegaram na manhã seguinte. Eles levaram cópias dos arquivos. Entrevistaram Daniel. Analisaram os registros da unidade HA e abriram uma investigação oficial sobre a Oralis Technologies por fraude corporativa e homicídio culposo. Marcos tentou distorcer a situação. Tentou alegar que os ficheiros eram falsos, mas o vídeo não podia ser falsificado. A voz de Rachel, os carimbos de data-hora, os metadados, estava tudo lá. A Assembleia Anual de Acionistas seria em 5 dias. Vivian foi impedida de participar, mas ela ainda tinha uma carta na manga. Um discurso público diante dos investidores, da mídia e de todos que alguma vez duvidaram dela. Ela pediu a Daniel para ficar ao seu lado. Ele concordou. A sala de conferências estava lotada. Os acionistas ocupavam os assentos. Os jornalistas se alinhavam nas paredes. As câmaras acompanhavam cada movimento no palco. Marcos estava no pódio, proferindo o seu discurso preparado sobre inovação, crescimento e o futuro brilhante da Oralis. Então Vivian entrou. A segurança tentou impedi-la, mas ela continuou a andar. Daniel e Sophie atrás dela. A multidão murmurou. O sorriso de Marcos congelou. Vivian subiu ao palco e removeu os seus aparelhos auditivos. Colocou-os no pódio com um clique suave que o microfone captou. Depois, começou a fazer sinais. A sala ficou em silêncio, confusa. Mas atrás dela, o ecrã gigante ganhou vida. O sistema de tradução de IAA que tinham construído juntos, aquele que Daniel tinha codificado e Vivian financiado, começou a traduzir os seus sinais em palavras faladas que encheram a sala. Esta empresa silenciou a verdade. Hoje, o silêncio responde. O ecrã mudou. O vídeo de Rachel foi reproduzido. Os seus avisos, as imagens do teste, o acidente, a voz de Marcos a dizer-lhe. Os dados não importavam. Suspiros percorreram a multidão.
Câmaras dispararam flashes. Marcos tentou falar, mas os agentes do FBI, que estavam à espera na fila de trás, avançaram. Colocaram algemas nos seus pulsos diante de centenas de testemunhas. Marcus Hale está preso por fraude, obstrução à justiça e negligência criminosa. A sala explodiu. Os jornalistas gritavam perguntas. Os acionistas levantaram-se, mas Vivian continuou a assinar, as suas mãos firmes, mesmo com lágrimas a correrem pelo seu rosto. Rachel Brooks tentou salvar vidas. Ela foi silenciada. Hoje estou a devolver-lhe a voz. Daniel ficou ao lado dela, a mão de Sophie na dele, observando o homem que matou a sua esposa ser levado. Não era paz, não era cura, mas era justiça. Finalmente as consequências foram rápidas. Marcos foi formalmente acusado. O conselho lançou uma investigação interna. Dezenas de executivos foram considerados cúmplices no encobrimento. Alguns se demitiram. Outros foram demitidos. As ações da empresa despencaram e a Orals Technologies enfrentou processos judiciais de famílias de vítimas em todo o país. Mas Vivian não desistiu. Ela lutou para reconstruir. Ela retomou o controle como CEO, desta vez sem a sombra do pai pairando sobre ela. E a primeira coisa que ela fez foi criar a Fundação Rachel Brooks, um fundo dedicado à ética tecnológica, proteção de denunciantes e apoio às famílias afetadas por negligência corporativa. Daniel foi nomeado diretor técnico da fundação. Ele trabalhou com engenheiros, legisladores e defensores para criar novos padrões de segurança para a IA. Padrões reais, que colocam as pessoas antes dos lucros. E Sophie tornou-se o rosto da nova missão da Oralis. Ela apareceu em materiais promocionais. O seu sorriso radiante e o uso destemido da linguagem de sinais mostravam ao mundo como era realmente a inclusão. A empresa incorporou acessibilidade em tudo o que projetava. Consultores surdos e com deficiência auditiva foram contratados para todos os projetos. O sistema de tradução de IA que eles criaram tornou-se open source, gratuito para qualquer pessoa usar. 6 meses após o julgamento, Sophie fez a cirurgia de implante coclear. O procedimento foi coberto pela fundação, juntamente com anos de terapia e apoio. Daniel segurou a mão dela na sala de recuperação, esperando o momento em que o dispositivo seria ativado. Quando o audiologista o ligou, os olhos de Sofia se arregalaram. Ela podia ouvir o baipe dos monitores, o farfalhar dos lençóis, a respiração do pai. Pai, disse ela em voz alta, com voz fraca e incerta. A garganta de Daniel apertou-se. Estou aqui, querida. Sophie sorriu, com lágrimas rolando pelo rosto. A tua voz parece luz. Vivian estava parada na porta, observando. Ela tinha estado presente em todas as consultas, todos os momentos de ansiedade. E quando viu Sophie ouvir a voz do pai pela primeira vez, compreendeu pelo que Rachel tinha lutado. Não apenas segurança, mas conexão. A capacidade de ser ouvida e de ouvir, de participar plenamente de um mundo que tentara deixá-las para trás. 1 ano após a prisão, o Seattle Bruce Café tinha um novo proprietário. Daniel usou parte do dinheiro do acordo para comprá-lo do proprietário anterior, que estava pronto para se aposentar. Ele manteve o nome, mas mudou tudo o resto. A equipa foi treinada em linguagem de sinais básica. O menu incluía braille. Havia horários tranquilos pela manhã para pessoas com sensibilidade sensorial. Não era apenas um café. Era um espaço onde pessoas que tinham sido ignoradas podiam finalmente se sentir bem-vindas. Numa manhã ensolarada de domingo, Vivian entrou. Ela não estava a usar seus aparelhos auditivos. Ela não precisava deles ali. Ela usava um vestido vermelho, cabelo solto e parecia mais relaxada do que Daniel jamais a tinha visto. Ela se aproximou do balcão e fez sinais. Latte com leite de aveia. Daniele sorriu. Sempre. Sophie saiu correndo da sala dos fundos, com o implante coclear visível atrás da orelha. Ela havia aprendido a navegar pelos 2 mundos, comunicando-se por sinais quando queria e falando quando precisava. Sem nunca se desculpar por nenhum dos dois, ela abraçou Vivian com força. A mulher se ajoelhou, retribuindo o abraço com uma intensidade que surpreendeu até a ela mesma. As 3 sentaram-se perto da janela, com a luz do sol entrando pelo vidro e aquecendo a mesa. Daniel serviu café em 3 canecas. A de Sophie era quase toda leite, mas ela insistiu em tomar uma como os adultos. Não conversaram muito. Não precisavam. Algumas conversas aconteciam em silêncio, outras em palavras,
outras no espaço entre elas. Lá fora, a cidade seguia a sua vida. Carros buzinavam. Pessoas passavam apressadas, o mundo continuava a girar. Mas dentro do café havia algo que parecia paz. Não o tipo que apagava a dor, mas o tipo que abria espaço para a cura. Vivian estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Daniel. Ele não se afastou. Sophie sorriu e colocou a sua mãozinha sobre as deles. Ouça com o seu coração. Sophie sinalizou com a mão livre. Daniel sorriu. As palavras de Rachel vivem através da sua filha, através da fundação, através de cada pessoa que ajudaram a encontrar a sua voz. O vapor subia das suas chávenas, enrolando-se à luz do sol. Em algum lugar ao fundo, a máquina de café expresso chiava. Uma música tocava suavemente nos altifalantes. Sophie riu-se de algo que só ela entendia. E pela primeira vez em anos, Daniel sentiu que podia respirar. Vivian olhou para ele e ele olhou de volta. Sem palavras, apenas compreensão. Duas pessoas que aprenderam que o silêncio não era a ausência de som, era a presença da escuta. E às vezes, a coisa mais barulhenta que se podia fazer era abrir espaço para que outra pessoa fosse ouvida. A câmara recuava. Se isto fosse um filme, mostraria os três emoldurados pela janela, a cidade atrás deles, a luz incidindo nos seus rostos. Faria um fade to black nos seus sorrisos, no café a arrefecer entre eles. Com a promessa de que alguns finais também eram começos, mas isto não era um filme. Era uma vida, confusa e complicada e nunca totalmente concluída. Haveria mais lutas, mais brigas, mais dias em que o peso do passado parecia demasiado pesado. Mas também haveria mais manhãs como esta. Mais café, mais risos, mais momentos em que o mundo parecia gentil em vez de cruel. E isso era suficiente. A tela desapareceria agora se houvesse uma tela. Mas em vez disso, há apenas o calor do café, o vapor das chávenas. Três pessoas que se encontraram nos escombros e decidiram construir algo novo. Mesmo em silêncio, o amor fala mais alto, e eles continuariam a ouvir.